Olá pessoal, bom dia segundo ano enfermagem. Vamos dar continuação na nossa disciplina de farmacologia e a nossa aula de hoje é sobre noções na administração de medicamentos. Pessoal, uma das funções assim, principais do técnico de enfermagem, né, da equipe toda de enfermagem, é o cuidado do paciente. E esse cuidado, ele vai envolver também a administração de medicação. Então, quando a gente fala de farmacologia, a primeira coisa que vem à nossa mente são os medicamentos, né? Então, por isso que é muito importante a gente falar hoje um pouquinho sobre as vias principais de administração de medicamento, que vai exigir aí dos profissionais responsabilidade, conhecimento, habilidades para poder gerar segurança do paciente. E aí, pessoal, nós temos aqui uma pergunta muito importante, né? O que é medicamento? Medicamento é toda substância na qual ela é introduzida no nosso organismo e nós vamos ter uma finalidade terapêutica. Qual é essa finalidade, professora? Várias. Por exemplo, vacina. As vacinas é um meio preventivo, né? Na qual, a partir do momento que a gente toma a vacina, o nosso sistema imunológico ele é acionado e a gente começa a produzir anticorpos contra aquela determinada doença. Outra finalidade super importante é a finalidade paliativa, que é o uso dos analgésicos. Principalmente naqueles pacientes, né, que têm alguma doença crônica que precisa aliviar a dor deles, né? Por exemplo, pacientes com câncer, né, pacientes com vários outros problemas. Temos a finalidade curativa. A maioria das medicações tem uma finalidade mais curativa. E aí nós temos os antibióticos. Os antibióticos são medicações que vão combater as bactérias no nosso organismo. E temos também uma outra finalidade, que é a finalidade substitutiva. Existem pacientes que têm as doenças, uma delas é o diabetes, né? Pacientes que têm diabetes. Então, existem alguns pacientes que têm defeito na insulina, ou até mesmo ela não é produzida. E aí a gente precisa repor essa insulina no organismo do paciente, né? Então, a gente utiliza principalmente essa medicação aí, ou por via endovenosa, em alguns casos, ou por via cutânea mesmo. E aí, pessoal, nós vimos durante as nossas aulas dois conceitos super importantes sobre farmacocinética e farmacodinâmica. Farmacocinética significa droga em movimento, certo? Ou seja, a gente vai estudar o caminho que esse medicamento ele vai entrar no nosso corpo, o que ele vai fazer desde o momento que ele é ingerido até o momento que ele é secretado. E nós temos também a farmacodinâmica. Farmacodinâmica significa potência da droga, certo? Enquanto, pessoal, a farmacocinética, ela estuda o caminho, né, que esse medicamento ele vai fazer no nosso corpo, ele vai passar, estudando aí os processos de absorção, distribuição, metabolização, excreção, né, tudo isso a gente estudou. Já na farmacodinâmica, a gente vai estudar a interação dos fármacos com os seus receptores, no qual essa medicação ela vai exercer uma ação, ela vai produzir um efeito terapêutico, certo? Então, qual é a ação dessa medicação sobre a célula? É o que a gente vai estudar em farmacodinâmica. Então, a gente estuda o local de ação, a gente estuda o mecanismo de ação e nós estudamos também os efeitos terapêuticos, tá? A gente viu isso nas duas aulas passadas. E aí, pessoal, nós temos aqui alguns materiais, alguns insumos que são importantes na administração de medicamento. Eu estou só fazendo aqui uma revisão com vocês para que vocês possam relembrar o material, né? Por exemplo, a seringa.
A seringa, ela tem um bico, ela tem um cilindro, que a gente chama de corpo também, ela vai ter um êmbolo e ela vai ter a cabeça do êmbolo. Então, nós temos seringas, né, nas unidades de saúde de 20 ml, que é a maiorzinha, é a mais grossa. Nós temos a de 10 ml, a de 3, a de 5 e a de 1 ml. Então, por exemplo, se a gente quer administrar aí, vamos supor, a medicação meningocócica, né? No caso, é a vacina meningocócica. Nós podemos fazer aí com a seringa de 3 ml ou de 5 ml, certo? Já quando a gente fala da vacina Pfizer, vacina do Covid, ela tem uma regrinha. Então, nós vamos utilizar, por exemplo, a seringa de 1 ml. Por quê? Porque na seringa de 1 ml, ela tá com essa numeração, né? De 0,1, 0,2, 0,3. Então, eu quero exatamente 0,3 da vacina. Então, a gente vai utilizar a de 1 ml porque vai ser mais fácil de administrar e de conseguir ter a dose correta. E aí, pessoal, como eu falei, né? Nós vamos ter aí a haste, o bico, o canhão, né? O corpo dessa seringa. Nós vamos ter o êmbolo. Nós vamos ter aí, em relação à agulha, né? São várias que tem, mas nós temos o bisel, tá? O bisel, que é a pontinha dessa agulha. Nós vamos ter a haste. Então, o bisel e a haste, fica dentro da pele do paciente. E nós temos o canhão, por onde vai passar também a medicação através do corpo da seringa. Então, como eu falei para vocês, nós temos aí, ó, seringa de 1 ml, né? Seringa de 3, seringa de 5, de 10, de 20 e até de 60. Geralmente 60 é bem mais difícil encontrar nas unidades, né? Mas pode até ter. Geralmente é mais a de 20 ml. Nós temos também diversas agulhas, né? O que a gente tem mais ou menos no mercado é a 25x7, que é a agulha pretinha, tá? A 25x7 ela é muito utilizada na via intramuscular. Temos também a 20x5,5, que é a agulha lilás. 20x5,5 nós utilizamos aí, por exemplo, na via intravenosa, na via também intramuscular, certo? E nós temos a 13x4,5. 13x4,5, dependendo da situação, né, tem que ser um braço extremamente fino para ela se tornar intramuscular. Mas ela é uma seringa utilizada por via subcutânea. Então, são as principais, por exemplo, dentro de uma sala de vacina, que a gente utiliza. Né? A gente utiliza 13x4,5, 20x5,5 em crianças, que é essa lilazinha. E nós temos aí a 25x7, que é usada em via intramuscular. Geralmente, pessoal, quando a gente quer aspirar a medicação, a gente pode utilizar 30x7 ou 30x8, que são as agulhas mais grossas. Então, nós temos aqui a primeira via, que é a via enteral, que é a via oral, tá? A via oral, o nome já está dizendo, né? A administração de medicamento pela boca. Pessoal, é uma via mais utilizada de administração de medicação, porque é uma via mais segura, uma via mais econômica, mais confortável para o paciente, não apresenta dor, o paciente não vai ser furado, né? Então, isso vai ajudar. Então, nós temos as medicações em formato de comprimido, de cápsulas, de líquido. E aí, como eu tinha explicado, né? As vantagens é facilidade na administração, não tem um acompanhamento profissional, tem que estar ali presente, certo? Você pode estar tomando paciente consciente orientado, baixo custo financeiro e não é um método invasivo, certo? Porém, pessoal, essa via ela apresenta certas desvantagens, né? Alguns pacientes reclamam do paladar desagradável de algumas medicações, às vezes são muito amargas, né? A ação da droga não é imediata. A gente estudou que a via oral é uma via que vai necessitar passar por uma absorção gástrica.
né? Então, isso vai demorar um pouco para ter esse efeito. Diferente da via endovenosa, que é 100%. Dificuldade no fracionamento, né? Tem pessoas que têm dificuldade, né? Como é que eu vou fracionar uma cápsula? Como é que eu vou fracionar um comprimido? Né? Então, tem que ver tudo isso. Pessoal, pacientes com contraindicação são aqueles que não conseguem deglutir ou pacientes inconscientes, tá? Pessoas que estão vomitando ou pessoas quando estão em jejum para cirurgia ou exame. Então, a absorção é pela boca, estômago e intestino, via oral. Quando a gente fala de via oral de medicação, por exemplo, a gente tem que entender também sobre as colheres, né? O colher que a gente deve utilizar. Colher de sopa, colher de sobremesa, colher de chá. E temos a colher de café também, que é utilizada. Essa outra via é a via sublingual. Sublingual é a via utilizada para a gente colocar a medicação debaixo da língua. A gente sabe que essa via é uma via bem rápida. Por quê? Porque a gente vai encontrar vascularização sanguínea nessa região, tá? Então, isso vai facilitar e vai ser mais rápido. A absorção é direta na corrente sanguínea, certo? Utilizada em pacientes que estão em situação de infarto agudo do miocárdio, medicação anti-hipertensiva, né? Paciente que está em crise de pressão alta. Você pode estar utilizando como uma via alternativa. Então, essa via ela tem facilidade na administração, rapidez, não é um método invasivo e tem baixo custo. Porém, ela tem algumas desvantagens, que é o número reduzido de medicamento disponível para administrar por via sublingual, não é toda medicação, e ela é utilizada em pacientes conscientes, tá? Então, é uma desvantagem, tá bom? Via retal. Pessoal, via retal, essa via só é utilizada quando o paciente não tem condição nenhuma de deglutir nenhum fármaco, né? E no caso, essa medicação, e nos quais é necessário que o medicamento não tenha contato com a circulação ou com o suco gástrico, tá? Não pode passar aí pelo suco gástrico. Então, é utilizada a via retal. Então, o medicamento é introduzido na região anal do paciente, certo? Você pode estar utilizando aí, por exemplo, supositórios, né? Toda essa medicação. As vantagens, no caso, rápida absorção por via retal. Porém, pode irritar a mucosa retal, posição desconfortável. Essa absorção pode até ser rápida, mas ela pode ser incompleta também. E aí o paciente fica em que posição? Posição de Sims. O paciente fica em decúbito lateral esquerdo com os membros inferiores flexionados. Via vaginal, né? Também, mesma coisa na mulher. A introdução de medicamento por via vaginal, que pode ser gel, creme, pomada, tá? Em toda essa situação. Pessoal, em situação de emergência, tá? Então, a gente faz o acesso, né? Fixa esse acesso e faz essa medicação intravenosa que é muito mais rápida, né? O alívio é mais rápido, tá bom? E aí, pessoal, ela tem vantagens, né? A vantagem é a absorção rápida, porque é uma absorção da medicação que cai diretamente na corrente sanguínea. Os resultados são mais seguros, certo? A via intravenosa ela aceita grandes volumes de medicação, de soluções, e tem uma maior precisão em determinar uma dose desejada, porque ela não vai passar pelo suco gástrico, vai cair diretamente na circulação sanguínea, certo? Porém, nós temos as desvantagens. Quais, professora? Dor, irritação no local, se você não souber fazer a punção correta, lesão no paciente, risco de infecção, né? Então, isso vai requerer que o profissional ele seja capacitado, ele consiga realmente exercer aí fazer o papel dele. Ok, gente? Às vezes pode gerar até hematomas, né? Por trauma. É uma via mais onerosa, é uma via mais cara do que a via oral, né? Risco de transfixar a veia,
dependendo de como você faz essa punção. E aí nós temos também os catéteres, né? A gente já estudou isso aqui, tá certo? A gente quer uma infusão mais rápida, né? De grande calibre, a gente usa o calibre do catéter 19. E, por exemplo, em neonatos e lactentes, a gente utiliza o 27, certo? Então, isso vai depender muito da idade do paciente. E aí nós temos a via intramuscular. Via intramuscular, pessoal, a gente pode escolher alguns músculos. Por exemplo, o vasto lateral da coxa. Ela é utilizada principalmente em vacinas, em crianças, né? Medicação intramuscular, crianças até 2 anos. A gente utiliza esse músculo. E nós temos o músculo bíceps, né? Ele é utilizado para vacinação também, né? O músculo bíceps, que é qualquer vacina de pessoas adultas, adolescentes. E nós temos aí o grande glúteo e o glúteo médio, né? Que é utilizado, por exemplo, aí quando a gente quer administrar anticoncepcional injetável, certo? Então, essa via, ela permite a administração de medicamento em solução aquosa e oleosa. Mas a gente lembra logo dos anticoncepcionais injetáveis. Pessoal, a ação dessa droga ela é mais rápida quando a gente compara com a via oral, tá? Porque a gente vai encontrar ali vasos também no músculo. Facilidade de visualização e acesso e um menor custo comparado à via endovenosa, certo? Porém, ela vai permitir infusão de pequenos volumes, no máximo até 5 ml. Pode causar uma certa dor no paciente, porque é um procedimento invasivo, não deixa de ser. Tem um maior ônus, né? Aplicação inadequada pode causar lesão em músculos e nervos, pode aparecer hematomas, e isso vai depender também da administração dessas medicações. E aí, pessoal, mostrando aqui para vocês, ó, região dorsoglútea, né? Dividir o glúteo em 4 partes mentalmente e aplicar aí o quadrante superior externo. O paciente deve ser colocado em decúbito ventral, com a cabeça lateralizada para o lado do profissional, certo? Região ventroglútea, certo? O profissional deve colocar a mão não dominante no quadril do paciente, localizando assim a espinha ilíaca antero-superior. Fazer a aplicação na área delimitada e pelos dedos, indicador e médio abertos em V, o paciente em decúbito dorsal. Então, a gente vai conseguir nessa região aí dorsoglúteo fazer também esse tipo de medicação. Região ventroglútea, né? Explicando aqui para vocês a área de injeção que vai ser, ó, entre a crista ilíaca superior, anterior e a crista ilíaca, e entre o trochanter maior. Vasto lateral da coxa já expliquei também para vocês, né? Principalmente utilizado em crianças. Ó, vasto lateral da coxa. E temos também a via subcutânea, que também é. E aí nós temos a via subcutânea. Via subcutânea, pessoal, a medicação é introduzida nessa parte subcutânea, né? Como o nome já está dizendo. A absorção é mais lenta através de capilares, certo? O local de preferência geralmente é a região dorsal. A face externa lateral do braço, bem utilizada também. Então, a gente lembra aí de algumas vacinas, né? Por exemplo, a tríplice, a vacina varicela, a febre amarela, são vacinas subcutâneas. E aí nós temos aí outras medicações, né? Como a insulina, a heparina, que pode ser aplicada por via subcutânea. E temos também, então, por via subcutânea, a vantagem é que é uma absorção mais lenta, mais uniforme, o efeito constante do medicamento, fácil aplicação e permite a autoaplicação do paciente, por exemplo, em pacientes que já são diabéticos, que fazem essa medicação da insulina, né? E as agulhas, pessoal, no tecido subcutâneo, geralmente é a agulha pequena, tá? 13 por 4,5. Então, nós vamos estar utilizando aí, dependendo do paciente, né? Pacientes normais, obesos ou magros. O ângulo da agulha
normais 45 graus, obesos 60 graus e magros 30 graus. Lembrando, quando a gente fala de medicação subcutânea, principalmente insulina, a gente deve fazer o rodízio do local. Medicação intradérmica. São medicações injetadas na derme, porém ela é pouco utilizada, mais utilizada em caso de teste alérgico. A vacina BCG, ela é inserida nesse local, né, na parte inferior do músculo deltoide direito, e o volume máximo é de até 1 ml. Não pode passar disso, certo? Via transdérmica é uma via nova, né? Uma via utilizada para administrar medicação na pele com o uso de adesivos. E aí a gente pode estar colocando esses adesivos. Podem ser utilizados como analgésico para aliviar a dor, ou pode ser utilizado também como exemplo aí os anticoncepcionais que já existem por via transdérmica. Via ocular, gente, a gente lembra logo de óleos, né? A aplicação de colírio, de pomada na conjuntiva ocular, certo? E aí, pessoal, é interessante que a gente deve primeiro administrar o colírio, tá? E depois de 5 minutos a pomada, se for o caso. Via nasal é a instilação de medicamentos diretamente nas narinas, para obtenção de efeito local no sistema respiratório. Então, aí a gente lembra dos broncodilatadores, dos descongestionantes, tá? São medicações por via nasal. Geralmente, aquela pessoa que tem rinite, tem todos esses problemas, algumas pessoas utilizam essas medicações por via nasal. Via auricular significa que a medicação ela é aplicada diretamente no ouvido. E aí a gente lembra de antibióticos, né? Pessoas que têm otites, são os analgésicos, remoção de cerúmen. Então, a gente utiliza por via auricular. Via parenteral, né? A gente vai lembrar de intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa, que são as principais. E a gente vai utilizar as agulhas e seringas em medicamentos segundo as técnicas recomendadas para cada tipo de via, ok? E aí, pessoal, coloquei essa tabela aqui para vocês relembrarem um pouquinho sobre as vias, né? Administração de subcutânea até 3 ml, o tamanho da seringa. Mas também pode ser utilizado a agulha de 13 por 4,5. Intramuscular, a gente pode utilizar a seringa de 3 e de 5 ml, né? E as agulhas 25 por 7. Intradérmica, agulha de 1 ml. Tamanho da seringa, perdão, de 1 ml. Tamanho da agulha de 13 por 4,5. Então, aqui mostrando os ângulos, tá, gente, da agulha. Para vocês verem, intramuscular, né? A agulha deve ficar 90 graus. 45 graus subcutâneo e 15 graus a via intradérmica. E aqui nós temos o 13 certos, né? A gente fala de prescrição correta, tá? Então, é muito importante aí que essa prescrição seja de acordo com a dose correta, o nome da medicação, carimbo do profissional, que uma prescrição seja completa, o tempo que vai ser utilizada essa medicação, né? O paciente certo, medicação para o paciente certo, medicamento correto, a validade certa, forma e apresentação certos, dose certa também, tá, gente? E a compatibilidade certa, né, para que não haja nenhum tipo de interação medicamentosa. Orientação paciente, via de administração certa, se é via intramuscular, se é via subcutânea, o horário certo, o tempo de administração certo, a ação certa e o registro certo. Então, hoje a gente já fala aí de 13 certos. E aí, pessoal, existem alguns erros na administração, né? Principalmente relacionados à prescrição errada, por exemplo, a dispensação errada e a administração. Então, os principais erros, pessoal, é falha na técnica, em torno aí de 15%, falha na técnica da medicação, certo?
Falha na identificação do paciente, né? Medicação sendo administrada em paciente errado. Medicamento com rótulos e embalagens semelhantes, porque às vezes pode confundir. Medicamento enviado pela farmácia com apresentação errada. Prescrição médica ilegível, você não consegue entender a letra, né? Esse é um problema seríssimo. Cálculo errado. Conhecimento deficiente por parte dos profissionais. Muitos medicamentos no mesmo horário, ou atraso no horário do envio de medicação para a enfermagem. E várias outras causas, né? Então, o que a gente deve fazer? Evitar esses erros na administração de medicamento, tá bom? E com isso a gente encerra a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Só para vocês relembrarem um pouquinho as principais vias de medicamentos, porque quando a gente fala de farmacologia, a gente fala também de como administrar essa medicação, certo? E aí, pessoal, desejo ótimos estudos a vocês, uma ótima semana. E qualquer dúvida eu fico à disposição, tá bom? Um abraço a todos.